trabalho, o caminhar, o andar, o falar, Pai. Que esteja atento aos seus ouvidos, Pai, para a sua voz, Pai, hoje aqui perante a Ti, Senhor. Que sabemos que o Senhor se faz presente hoje aqui, Paizinho, e vai usar esse vaso conforme Tu queres, Pai. Porque Ele diz: eis-me aqui, e aqui está Ele, Pai, diante de Ti, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Conduz, Pai, a cada palavra, Senhor. Que o Espírito Santo esteja entre nós, Pai. Nenhuma palavra, Pai, ao contrário. Nada de julgo, Pai, que venha cair, que venha estar aqui, Pai, que venha cair por terra, em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz esteja com todos. Amém? Amém. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E Ele tem grandes coisas para fazer aqui neste lugar hoje. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Aleluia. Quantos adoradores estão aqui hoje neste lugar, que vieram adorar a Ele em espírito e em verdade? Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Paizinho querido, Senhor da glória, nós estamos, Pai, reunidos na sua casa. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, os teus anjos estejam aqui dentro, Pai, os teus anjos estejam fora desse templo também, meu Pai. Meu Deus, destruindo, dissipando toda a seta inflamada do inimigo, toda a força do inferno. E que, Senhor, nessa noite, aqui neste lugar, coisas extraordinárias o Senhor possa fazer aqui, meu Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, de agir no nosso meio, Pai. Por isso, Senhor, coloca, Senhor Deus, uma coluna de fogo no corredor dessa igreja, meu Pai. Coloca, Senhor Deus, uma coluna de fogo, Senhor Jesus, sobre esse altar nessa noite. E que haja, meu Deus, uma unção de revelação sobre esse altar. E que o Senhor venha revelar a Tua vontade, as Suas palavras, Pai. Revelar, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nossa mente, nosso coração, nosso entendimento esteja focado naquilo que o Senhor quer para nós aqui hoje neste lugar. Nós repreendemos toda e qualquer obra do inferno que venha atrapalhar, Senhor Deus, Senhor Deus, o nosso pensamento, o nosso foco em Ti, Senhor Deus, nessa noite. Que possamos estar, Paizinho querido, nos alimentando daquilo, Pai, que vem do céu aqui hoje neste lugar. Que aquilo que vem do céu nos alimente, Pai, nos transporte, Senhor Deus, mate a nossa fome, mate a nossa sede. E aquele que tem fome, aquele que tem sede nessa noite, levante as suas duas mãos para o céu e adore a Ele com as suas palmas e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, repete comigo, disse o Espírito Santo, mais uma vez, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, se despediram. Versículo de número 2, eu vou ler novamente para você gravar, porque isso fará transformação sobre a tua vida hoje aqui nesse lugar. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Eu vou frisar mais uma vez, disse o Espírito Santo: separa-me agora. Ele não disse amanhã, depois, agora, separa-me agora Barnabé e Saulo
para a obra que vos tenho chamado. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu sou um pregador que eu prego aquilo que Deus tem para a igreja, irmão. E existem certas mensagens que Deus não quer que eu pregue em certo lugar. Ele me dá outra coisa para me pregar. Então eu não consigo chegar num lugar e falar assim, eu vou pregar aquilo lá. Não. Porque quando você chega num lugar como esse para trazer uma mensagem, Deus já prepara o seu coração, Deus já prepara todos que estão aqui dentro deste lugar. E a unção que está sobre este lugar, ela é específica para a mensagem que será trazida hoje aqui neste lugar. Então entenda, quando Deus faz a sua obra, Ele faz por completo. Não, se eu fosse trazer algo de mim aqui, do meu conhecimento, daquilo que eu sei, você poderia até gostar da mensagem, mas seria apenas somente mais uma mensagem. Mas o que Deus tem hoje aqui neste lugar pode mudar a história do seu ministério e da sua vida. Pastor, você vai pregar para pessoas que têm ministério? Não, eu vou pregar para as pessoas, não somente aqueles que têm ministério, mas para aqueles que muitos dizem, você é incapaz, você nunca vai chegar lá. O chamado de Paulo, porque aqui ele se fala Saulo, mas ele não é mais Saulo, ele é Paulo de Tarso. Se existe alguém que é impossível você acreditar que Deus iria usar da forma que Deus usou alguém, era Paulo de Tarso. O homem perseguiu a igreja, segundo a história, o homem matou cristãos. Então ele era o mais impossível de Deus usar, o mais incapacitado, segundo os olhos, de Deus fazer aquilo que ele fez através da vida de Saulo. E nesse exatamente chamado, em Atos capítulo de número 13, e versículo de número 2, acontece aqui algo extraordinário. Pode-se dizer que a igreja do Senhor seria repartida em 3 partes aqui. A primeira parte seria no Velho Testamento, nas leis de Moisés, ao qual os judeus seguiam. A segunda, a qual Cristo trouxe na sua ressurreição. E na terceira, que começa aqui, pode-se dizer, começa uma igreja cheia de sinais, prodígios e maravilhas. Segundo a história, se não fosse esse homem, Paulo de Tarso, nós gentios não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, porque até então Pedro pregava e falava sobre aqueles que seriam os escolhidos do Senhor, seria o povo de Israel. E nós, como diz a palavra, muitas vezes éramos tratados como cães, mas isso é uma outra história. Mas Paulo conhecia um Jesus que aparentemente parece que nenhum dos discípulos o conheciam como ele conhecia. Para nós entendermos o que Deus vai fazer aqui neste lugar hoje, com a tua vida, com você, com o teu ministério, com a sua casa, com a sua família, com o seu chamado, você tem que entender um pouco do que foi esse homem para a igreja, para a história da igreja. Deus escolhe os impossíveis para fazer o impossível acontecer. Eu vim dizer para você que sentou aqui hoje neste lugar, talvez, eu não sei quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você tem de cristão, se você aceitou Jesus ontem, se fazem 20 anos que você está na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: se existe um chamado sobre a sua vida, se existe uma unção sobre você, chamando você para fazer algo para Jesus, por mais que todos esses anos tenham passado, que nenhum pastor teve a capacidade de enxergar você, mas você esteve ali naquele
canto. Você não desistiu daquilo. Não foi o Covid que fez você ficar em casa. Não foi o Covid que fez você desistir do teu chamado. Mas você permaneceu em pé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ainda está fiel sobre a sua vida. Ei, o seu chamado não foram os homens que te deu. Ei, o seu chamado não foi porque você é bonitinho, porque você prega bem, porque você sabe falar bem. Não, o seu chamado foi porque aquele que te criou encontrou algo dentro de você que ninguém dessa face da terra vai encontrar. Paulo de Tarso era o impossível. A história diz que quando ele teve um encontro com Cristo, naquela revelação maravilhosa, com aquela luz que o cegou. Eu vou ser rápido aqui porque Deus tem coisa para fazer. Quando a luz veio sobre ele, o brilho veio sobre ele, e ele cegou. Ele foi então para a cidade. Depois daquele momento, ele teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Significa, irmão, se você tem um encontro genuíno e verdadeiro, espera que a tua hora vai chegar. E a tua hora está chegando, irmão. Então a história diz que ele, quando ele recebe aquela unção, quando o profeta vai ungir ele com óleo, ele já começa, ele já está ali profetizando, começando a falar em línguas. E a história diz que ele começa a pregar. E Pedro descobre que tem um homem que prega e fala de Jesus. A história diz que Pedro chega para ele e fala: Paulo, é o seguinte, Saulo, você era o perseguidor da igreja e agora você está pregando o evangelho. Eu sei o que aconteceu com você, esse Jesus é maravilhoso, mas porque você era o perseguidor, é melhor você parar de pregar. Volta para tua casa. Volta para tua casa, Paulo. Porque se as pessoas descobrirem que você, o perseguidor, começou a pregar e acompanhar aqueles que você perseguia, pode complicar para a igreja. Paulo fez aquilo que todo bom cristão faz: obedece o seu líder. Vai para casa. Mas só que ele carrega dentro dele algo chamado poder de Deus. Ei, aqui começa a transformação da igreja. Deus pegou o improvável que é Saulo, transforma ele no Paulo. Por que Deus fez isso? Paulo tinha algo que os outros discípulos não tinham, chamado conhecimento da palavra. Ele sabia como chegar e falar com os nobres, falar com aqueles os inteligentes, falar com aquelas pessoas que sabiam explanar, sabiam dialogar. Paulo tinha isso. E Paulo tinha o poder do Espírito Santo na vida dele. Então Paulo tinha o conhecimento, e agora a unção começa a transformar a vida de Paulo. E Pedro então chega até Paulo, fala para ele: Pedro, volta. Paulo, volta para casa, se esconde, dá um tempo lá, depois a gente vai ver o que vai fazer com você. Só que a igreja passa, meu irmão, e a história diz que Paulo chega na sua casa e as pessoas lá são seguidores, são conhecedores da palavra. E ele chega talvez com aquele negócio, sabe como quando você é crente convertido e só você é convertido dentro da tua casa? Teu pai e tua mãe começam a não gostar de você, começam a dizer: mas tu é chato, desliga essa música, mas você não para de falar desse Jesus, mas você não fica quieto, mas você vai para a igreja de novo. Era isso, irmão. Paulo enfrentou isso na sua casa, talvez até pior. A Bíblia diz que ele sai da sua casa e começa a trabalhar. E ele costurava tendas, ele começa o trabalho de tendas. Irmão, ele era um nobre. Ele tinha uma família que tinha dinheiro. Ele foi praticamente excluído do seu meio. Mas ele não largou daquele que ele conheceu nunca, jamais. Aí, meu irmão, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Estão lá o pessoal reunido, a igreja reunida.
e o Espírito Santo de Deus. Não foi Pedro, não foi discípulo, não foi o homem que mais ora na igreja, não foi aquele que mais vai para o monte orar, não foi o mais espiritual da igreja, não, o Espírito Santo de Deus. Eu vim dizer algo para você aqui nessa noite. Talvez você se sinta esquecido, mas Jesus não esqueceu de você. Talvez as lutas fez você achar que todos te esqueceram e te abandonaram, mas Jesus não esqueceu de você. A unção que está sobre a tua vida ainda está a brilhar sobre tua cabeça. O chamado que ainda está sobre você ainda vai acontecer. Não importa quantas vezes você chorou, não importa quantas vezes você perguntou: por quê, Pai? Eu estou passando pela morte, eu estou passando pela perseguição, mas não desista, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: separe para mim. Ela vai suriando, ela vai. Separe para mim. O teu pastor, talvez nos ministérios das igrejas que você passou, talvez nunca tiveram olhos para te enxergar. Separe para mim, mas Ele te enxerga. Ele não te esquece de você, não esquece das promessas que Ele fez para você. A história diz que Paulo ficou 14 anos. Tem gente que está desistindo porque fulano não olhou para minha cara, não apertou minha mão, o pastor está esquisito, a irmão. 14 anos sem receber uma visita de um crente para falar de Jesus, para discipular ele. Sabe quem é que discipulava ele? O Espírito Santo. Sabe quem é que mostrava para ele o que ninguém enxergava? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está abandonado. Talvez haja pessoas que estão dizendo: o meu ministério acabou, tudo está acabado, tudo está encerrado, eu não consigo mais pregar, eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia. Estou dizendo para você, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: separe para mim. Calabássica. 14 anos costurando tenda. A Bíblia diz, meu irmão, que ele costurava as tendas, trabalhava, fabricante. Mas eu começo a imaginar que Paulo, mesmo costurando as tendas, mesmo ali, segurando, atendendo as pessoas, talvez em alguns momentos da vida dele ele perguntava: será que um dia eu vou conseguir fazer tudo aquilo que está no meu coração para fazer? Será que um dia eu vou poder exercer tudo aquilo que o Senhor deu para mim fazer? Sabe o que é isso, meu irmão? Você pode passar os anos que for da sua vida, mas Paulo, ele era agarrado em uma coisa: ele era agarrado na promessa de Deus na sua vida. Esteja você agarrado nessa promessa. Pastor, mas o Covid, pastor, mas morreu aquela pessoa que eu amo, mas pastor, na minha casa eu perdi, a destruição, a morte, meu irmão, a morte, deixa a morte. Começa a olhar para as notícias do céu para a sua vida, começa a olhar para as notícias do alto para você. Sabe por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque Deus falou comigo, porque o Espírito do Senhor falou comigo, e Ele disse: separe para mim. E quando eu vi minha irmã, assim, segundo ou terceiro lugar que estou indo pregar, e eu prego esta palavra,
E quando eu entro no lugar, eu sinto que há uma unção especial, e há algo especial hoje aqui neste lugar. Sabe o que Deus falou comigo? Que no meio de tudo isso que está acontecendo, no meio de todos os problemas que a igreja está enfrentando, há remanescentes, há pessoas que não desistiram. São aqueles que, quando eles disseram fecha a porta, eles fecharam a porta da igreja, mas foram orar no monte. Ei, são aqueles, meu irmão, que disseram você tem que usar máscara, mas ele continuou adorando aonde ele está, o coração dele estava ligado no céu. Foram aqueles que enfrentaram a morte, enfrentaram a dor, enfrentaram a perca, mas não largaram da sua promessa. Deus está levantando essas pessoas com uma unção especial. E eu vou dizer uma coisa para você: se você está aqui hoje neste lugar, você faz parte dessa igreja extraordinária que Deus está levantando. Muitos estão dizendo, cadê a igreja? A igreja está morrendo. Não, meu irmão, pelo contrário, a igreja está mais viva do que nunca. A igreja está mais viva do que nunca. Que aqueles, meu irmão, que nunca foram ensinados a ser igreja, estão sendo igreja, onde eles estão podendo estar, na sua casa, no seu lar, na sua família. Estão entendendo, meu irmão, que o relacionamento com o Espírito Santo é o que vale de tudo para ele. O relacionamento com Deus é o que vale de tudo para ele, que é com o relacionamento com o Espírito Santo de Deus da nossa vida. É ele que nos coloca de pé. Eu vejo Paulo, meu irmão, 14 anos, poderia ter desistido, poderia ter aberto um ministério para ele, sei lá, mas ele permaneceu, porque ele conhece o Deus que ungiu a cabeça dele com óleo. Deus ungiu você com algo especial na sua vida. Deus te chamou com algo especial na sua vida. Sabe o que está vendo, irmão? Deus está formando pessoas. Deus está formando pessoas com sede e com fome. E essa sede e essa fome está fazendo e casando pessoas, pastor, extraordinárias. Pessoas que veem, um paralítico na rua e quer orar por ele. Pessoas que veem alguém doente e quer orar por ele. Pessoas que não estão ligando mais se Deus, será que vão curar? Será que se eu for orar, Jesus vai curar essa pessoa? Não ligam mais, ligam para aquilo que eles aprenderam. Irmão, a única coisa que nós temos que fazer na nossa vida aqui neste lugar é tornar aquilo visível, real, que nos foi dado há mais de 2000 anos atrás. Já foi dado para você, os dons espirituais já foram derramados na igreja, estão aí. O Espírito Santo está sedento por você e dizendo: dá uma brecha para eu te usar, dá uma barriga só para eu te colocar na linha, e você vai ver que igrejas extraordinárias vão se levantar na face dessa terra. Escute, existe um avivamento que está para vir sobre esse lugar. Pastor, você está falando de avivamento no tempo de crise? É exatamente isso, porque é no tempo de crise, é no tempo em que todos vão achar que não existe mais nada, é no tempo de 14 anos que de repente, de longe, o Espírito Santo vai dizer: vai lá buscar o meu Paulo, vai lá buscar ele, porque eu preciso dele para a minha obra. Deus está chamando você e está dizendo: eu preciso de você. Mas Deus, pastor, não tem jeito, eu não tem jeito, como que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, quem vai fazer é Ele através de você. Você não vai fazer nada, quem vai fazer é Ele através da sua vida, através da sua casa, da sua família, do seu lar. Deixa eu adiantar. Está nascendo no Brasil, isso Deus me deu, irmão. Está nascendo aqui no Brasil uma igreja extraordinária em dons e de maravilhas. Está nascendo. Esse avivamento não está vindo, meu irmão, não está vindo do sul, do norte, não está vindo dos Estados Unidos, da América Latina. Não.
Está vindo daqui. Essa igreja está nascendo aqui no Brasil, irmão. Não vai trazer, não vai vir. Está aqui. Sabe por quê? Porque Deus ama usar os improváveis. Deus ama escolher os improváveis. E aqueles que dizem não são nada, não vão conseguir nada, são aqueles que vão se levantar. Sabe por quê? Levante a sua mão direita para o céu, porque existe algo profético aqui nessa noite. E Deus manda dizer para você: chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a sua hora. As portas vão se abrir, a prosperidade vai chegar, a cura vai chegar, os dons vão chegar, a unção vai chegar. Adore a Ele. Receba esta palavra nessa noite. Irmão, todos podem esquecer de você, mas o Espírito que te unge não te esquece. Aquele que te unge não te esquece. E Deus manda dizer para você: aparta para mim, separa para mim. Esteja você preparado para coisas extraordinárias. Ah, irmão, eu glorificava. Receba essa palavra. Esteja você preparado para coisas extraordinárias na sua vida. Ei, o cristianismo na igreja não foi mais o mesmo depois que Paulo começou a pregar. E a história diz que Barnabé e ele deram para ele uma igrejinha numa cidade chamada Antioquia, uma igreja pequena, de pessoas que não eram ricas. Jogaram ele lá. Mas Paulo foi pregar. Quando Barnabé dá a oportunidade para ele pregar a palavra, começou a acontecer coisas que Barnabé não via na igreja na igreja de Jerusalém. Porque o que havia em Paulo havia somente em Paulo. E Paulo começa a pregar, segundo a história, tem que ser rápido. E ele começa a batizar Antioquia. As pessoas começam a vir para a igreja e começam a ser batizadas no Espírito Santo. Começa a falar em língua estranha, e as pessoas começam a vir. A história diz que um dia Paulo está pregando e de repente alguém começa a falar em língua estranha. Ele manda todo mundo ficar quieto, e aquela pessoa está falando, e ele pergunta: escute, você sabe o que você está falando? Ele: eu não sei o que estou falando, eu estou falando em línguas estranhas, eu não conheço essa língua que eu falo. Mas Paulo diz assim: eu conheço. Como você conhece? Porque eu tenho o dom de interpretação de línguas. O que é que você está falando? Eu sei o que você está falando. Mas quem é que te deu esse dom de interpretação de línguas? Ele me deu o dom de interpretação de línguas. Levante a sua mão direita para o céu nessa noite e receba este dom sobre teu ministério nessa noite, sobre a sua vida, meu irmão. Receba. Existe uma unção sobre esse altar aqui, meu irmão. Existe uma unção especial aqui sobre esse ministério, sobre essa igreja hoje aqui neste lugar. E Deus manda dizer para você direto do céu: os cultos não vai mais ser os mesmos aqui hoje. Não vai mais ser os mesmos aqui hoje. Porque quando alguém começar a falar em língua estranha, daqui a pouco alguém vai levantar: eu sei o que ele está falando, eu sei o que Deus está falando aqui, eu tenho o dom de interpretação de línguas. Isso Deus preparou para você. Ei, há um dia Paulo está pregando, e a igreja de Antioquia lá
tem coisa diferente naquela igreja, vamos lá. Tem dois pastores, tem um tal de Paulo e o outro, e quando ele começa a pregar tem um negócio diferente. Primeiro que desce o negócio lá e as pessoas começam a falar em línguas, daqui a pouco alguém interpreta o que ela está falando e Deus está falando através dela. Vamos lá, e começou a encher a igreja, irmão. Há um recado para você, de Deus para a tua vida, que talvez me assista nessa noite através das redes sociais, que talvez você pastor, ou você que era um líder, e que hoje você olha e não vê mais as suas ovelhas perto de você. Ele abaixará a bacas. Deixe os dons começarem a brotar na sua vida. Deixe os dons começarem a surgir. Exerça aquilo que já foi dado a você há muitos anos. Faça aquilo que Ele te ensinou a fazer. Não fique esperando que os homens te enxerguem. Não fique esperando que os líderes olhem para você. Espere, porque Ele não esquece de você. Da unção que é sobre você, do chamado que é sobre você. Logo Antioquia começa a ser batizada. Paulo trouxe interpretação de línguas, revelações do céu, que nos mostram o conhecimento, a unção. Deus começa a falar no meio da igreja, começa a profetizar, a falar em línguas. Ei, começa os dons espirituais. Aí um dia, escute, fica ligado aí, adorador. A unção está aqui no altar, está sobre esse lugar. Um dia Paulo está pregando, e os doentes começam a vir, os enfermos começam a vir para a igreja. Aí começa a dar tanta gente, tanta pessoa, que ele faz algo que é extraordinário, principalmente naquela época. Ele vê que ele não consegue chegar perto das pessoas, porque eram tantas pessoas, ele não consegue atender todo mundo, ele não consegue orar por todo mundo. Aí ele pega um lenço, eita, pega aquele lenço, talvez passe no seu suor, no seu rosto, na sua mão, não sei. E ele fala assim: leve esse lenço até aquele moço. Leve esse lenço até aqueles que não conseguem chegar aqui nesse lugar. E quando as pessoas tocarem nesse lenço, a glória do Senhor será manifestada, e a cura será realizada sobre essas pessoas. E não era só o lenço que curava, mas quando eles passavam, a sombra dele curava os enfermos. Ei, irmão, você está brincando, mas tem coisa grande para você aí, irmão. Tem coisas extraordinárias para essa igreja. Extraordinárias. Agora escute. Aí um dia, Paulo começa a orar pelos doentes, coloca o lenço, começa as pessoas a ser curadas. E Paulo aprende, meu irmão, que não foi com os olhos, mas que ele aprendeu aquilo tudo, mas foi com o próprio Espírito Santo de Deus. Eu começo a entender a Paulo, porque ele, na verdade, por ter todo aquele conhecimento do céu na sua vida, ainda assim ele estava experimentando algo novo. Era novo, irmão. Aí um dia escute aqui, começa a aparecer uns enfermos diferentes. Olha aqui para mim, ó. Na igreja de Antioquia começa a aparecer uns enfermos diferentes, umas pessoas diferentes para Paulo orar. Começa a aparecer as pessoas sem braços, começa a aparecer umas pessoas carregadas sem pernas, começa a aparecer pessoas mutiladas, deficientes físicos. Aí um dia num culto, ei, irmão, esta unção de Paulo está sobre esse lugar aqui hoje, e ela vai descer sobre a sua vida, sobre o seu ministério hoje aqui.
Um dia, eu tenho que continuar, irmão. Um dia começa a vir aquelas pessoas diferentes. Talvez as pessoas, mas o que ele veio fazer aqui? Porque ele não tem a perna. Aí um belo dia o Espírito Santo de Deus fala para Paulo: Paulo, ora para ele, Paulo. Talvez Paulo tivesse pensado mais, ou alguém estivesse do lado dele. O que é que Paulo vai fazer? Paulo, você vai orar por ele, vou. Você vai orar por ele, vou. Mas ele só tem um toquinho da perna, Paulo. Ele só tem um pedacinho do braço, Paulo. E Paulo diz a história que ele coloca a sua mão e começa a orar. E os enfermos que entravam na igreja de Antioquia, os mutilados que entravam na igreja de Antioquia, que entravam sem pernas, saíam andando daquele lugar. Olha o que Deus tem para a tua vida, igreja do Senhor. A Bíblia diz que quando ele orava para os homens sem braços, eu começo a ver, meu irmão, pessoas que entravam ali, talvez tinham um braço, talvez tinham os dois. Ei, mas Paulo orava por ele, e os sinais, prodígios e maravilhas acompanham aqueles que creem. Talvez havia ali descrentes, talvez ali pessoas que não acreditavam naquilo, mas havia um, lá abaixo, olha, Deus está falando com você, mas havia um que acreditava, que seguia, ele era Paulo de Tarso. Ei, o improvável, eu vim dizer para você hoje neste lugar: seja você este Paulo de Tarso, dentro da sua casa, no seu ministério, nessa igreja, porque Deus vai honrar, Deus vai fazer milagres através da sua vida. Ei, Paulo começou a orar. Aí, meu irmão, ele começa a orar, e aonde não tinha osso, começa a ter osso. Aonde não tinha nervo, começa a ter nervo. Aonde não tinha carne, começa a ter carne. Estou dizendo para você, você ainda não se tocou e não deu glória, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Aplauda Jesus. Receba essa palavra hoje. Rabassurique Zabassou. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, que o altar está esquentando, meu irmão. O altar está esquentando aqui, ó. Paulo ora para os doentes de uma forma diferente. Peras começam a crescer. Barnabé talvez chegasse para ele: Paulo, isso eu nunca vi. Isso não tem lá na igreja de Jerusalém. Começa a ver Paulo olhando para ele de Barnabé, mas lá em Jerusalém não tem, mas aqui na igreja de Antioquia tem, Barnabé. Ei, pega essa palavra hoje aqui. Ei, as pessoas vão olhar para esse lugar aqui, meu irmão. As pessoas vão ver esse ministério aqui, vão olhar essa igreja aqui e vão dizer: naquela igrejinha lá no SIC, lá no SIC. Mas o que está acontecendo lá na igreja do SIC, eu não sei, mas coisas extraordinárias estão acontecendo lá. Ei, mas do meu ministério eu nunca vi isso. Na minha igreja não tem isso. Ei, mas você vai dizer: mas na minha igreja tem. Na minha igreja tem. Na igreja Deus de Impacto tem. Ei, lá onde? Lá na Saúl Brofman, lá no SIC, lá tem. Mas na minha igreja não tem isso, mas lá tem. Sabe por quê? Porque a unção de Paulo está sobre aquele lugar. Porque a unção do extraordinário está sobre aquele lugar. Comece a adorar a Deus agora. Se você tem um desejo no seu coração nessa noite de não sair deste lugar da mesma forma que você entrou, adore a Ele.
Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele machurianderecibicando abacebiandeque. Eu nunca vi, mas aqui tem. Ei, pastora, pastor, vocês vão ouvir dizer: na minha igreja não tem isso. Eu nunca vi isso no meu ministério, mais de 20, 30 anos. Mas você vai dizer: lá tem, na minha igreja tem, sobre o meu ministério tem. Por quê? Porque eu fui separado, eu fui separada, eu fui separado, eu fui separada. E Deus me trouxe hoje aqui neste lugar para dizer para você: separe para mim, porque coisas extraordinárias eu tenho para fazer na vida de muitos daquele lugar. Seja você nessa noite. Pastor, mas o que você está dizendo para mim é impossível. Você não me conhece, você não sabe o que eu sofro, o que eu passei. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que existe algo novo para vir sobre a sua vida. Quero chamar o grupo de louvor aqui, ó. Sabe aquela música assim, ó? Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Paulo, você acha que você vai só pôr a mão no enfermo e depois você vai receber notícia que ele foi curado? E Deus tem para a tua vida, Ele vai curar na hora. Deus tem dons, uma unção de maravilha sobre essa igreja hoje aqui neste lugar. Deus separou você aqui nessa noite e me trouxe aqui neste lugar para ministrar esta unção sobre a tua vida hoje aqui neste lugar. Há uma unção de maravilha sobre este lugar aqui hoje. Pastor, mas eu quanto tempo? 14 anos costurando tenda. Não importa, meu irmão, quanto tempo você esteja, a promessa ainda está de pé e ela não vai voltar atrás. Ela não vai voltar atrás. Pastor, mas eu desisti, eu larguei, eu abandonei, eu não consegui prosseguir. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: não fui eu, meu irmão, não é eu que estou falando isso para você. Quando eu comecei a pregar aqui, eu já falei para você, eu poderia pregar qualquer outra mensagem hoje aqui, mas o Espírito do Senhor, eu vejo a glória de Deus aqui nesse lugar. O Espírito do Senhor falou para mim: leve essa mensagem hoje lá naquele lugar, porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer no meio daquele povo. E eu vou usar aqueles, sei, que parecem mais impossíveis de usar. Os mais improváveis é que eu vou usar. E esteja você sabendo que a partir dessa noite nada mais será como era na tua vida. Irmão. Nada mais será como era no seu ministério. Tem uma unção sobre este lugar aqui, igreja do Senhor. Está sobre esse altar nessa noite. Antes de começar, escute isso. Antes de você começar a adorar e essa graça começar a encher você de poder, escute isso. Os pastores podem consagrar você. Os homens podem consagrar a banda Juliana aqui. Vem me visitar hoje aqui. Mas a verdadeira consagração na sua vida, ela não vem só da mão do seu pastor, Quero conhecer, mas ela vem do alto. E essa consagração do alto está aqui hoje. Pastora Lena, Deus tem um novo templo para esse ministério. Espírito vem, Espírito Santo.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você faz parte dessa igreja extraordinária. Vem me visitar hoje aqui. Vai, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo, Faz meu coração arder de novo, não importa quanto tempo passou, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. canta pra Ele, adore a Ele. Faz meu coração arder de novo, Vai, continua, continua. fazendo todo medo desaparecer. Deus de Israel, Sobre mim um novo derrama amanhecer. sobre esta casa, derrama sobre esta casa, derrama sobre esta casa. Faz meu coração Arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus de Israel, faz meu derrama coração sobre esta igreja, meu Pai. Derrama sobre as mãos dos seus filhos nessa noite uma unção de cura, uma unção de maravilha. Levanta as duas mãos para o céu e adora Ele. Receba, receba. Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui neste lugar. O varão de branco está na casa. Recebe, recebe da presença, recebe da graça, receba. Rabaço cantorecer e amaragaço. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. É agora, é agora. Eia! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais pra Ele, mais! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Receba! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe a unção do alto, recebe a unção do céu. Incendeia, incendeia. Deus tem um novo tempo para tua vida. Santo Deus Espírito tem uma nova desce história para você. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Recebe, recebe da graça, recebe do poder, recebe da unção nessa noite. Recebe.
Você vai fazer algo aqui. Levanta tuas duas mãos para o céu. Feche os seus olhos. Pensa em Jesus agora. Entre em adoração. Levanta duas mãos para o céu. O anjo do Senhor vai passar aí e vai derramar azeite na tua mão. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Recebe, 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 receba. Santo Espírito desce como fogo. Receba, 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 Incendeia. recebe, receba, recebe, receba sobre as tuas mãos essa noite. Recebe. Incendeia, 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 incendeia. Deus de Israel, derrama, Pai, sobre essas mãos nessa noite, Pai, mãos que serão estendidas para que haja sinais, prodígios e maravilhas, Pai, e que nesta noite o Senhor escreve uma nova história para o ministério de muitos que estão aqui neste lugar. Essa igreja será conhecida por algo extraordinário que vai acontecer aqui neste lugar. E Deus vai usar os improváveis aqui. Deus vai usar você nessa casa. Deus vai usar você no teu trabalho. Deus vai usar você, aonde você estiver. Sabe por quê? Porque Ele disse para você nessa noite: separe para mim, para a minha obra. Separe para a minha obra. Separe para a minha obra. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Eu entendo as dificuldades que Paulo enfrentou diante do seu ministério. Dificuldades que foram implantadas a eles até mesmo pelos próprios da sua igreja. Segundo a história, que é longa, mas Paulo permaneceu com a sua fé inabalável, mesmo sendo jogado do prédio, mesmo sendo açoitado, apedrejado, humilhado, jogado no caldeirão de água de óleo, mesmo vendo aqueles que estavam próximos dele passando por coisas, morrendo, perdendo a sua vida pelo Evangelho. Existem muitas pessoas por aí, meu irmão, perdendo a sua vida por coisas banais desse mundo, perdendo a sua vida por um carro, por um cigarro, por uma biqueira de fumo, de drogas. Mas você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você, escolheu a sua família, os seus filhos. Você não sabe o tamanho da grandeza disso. Você não termina só em você, não para somente aí. Está no ventre do seu filho, dos seus netos. O chamado está sobre a tua vida. A unção está sobre vocês. Para encerrar, eu quero falar para vocês uma coisa que comoveu eu. Eu tenho um neto. Aí, esses dias ele foi na minha casa e a minha filha falou para mim assim: pai, ele falou para mim assim que ele quer ser pregador igual você. Não é que está no teu sangue, meu irmão, é porque você é enxertado na videira verdadeira.
É porque talvez aquilo que você não conseguiu fazer, alguém vai fazer por você. É porque talvez aonde você não conseguiu chegar, alguém vai chegar. E é isso que Paulo pregava, é isso que ele fazia. Ele mostrava um Cristo não morto, mas um Cristo vivo, que transforma pessoas, que muda histórias. E Jesus quer mudar a história da sua vida. Eu não sei se há pessoas aqui nesse lugar, ou se pessoas estão me assistindo nesse momento. Se você abandonou os caminhos de Jesus, se você abandonou os caminhos, Ele quer retornar de novo para a casa do Pai. Eu tenho que fazer isso, irmão. Se você não se sente mais, você entra na igreja, mas não sente mais nada, a tua vida é um vazio. Eu quero que você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você que abandonou os caminhos do Senhor, que me assiste nesse momento, feche os seus olhos, Paizinho querido. Eu quero, meu Deus, que nessa noite, que esta unção, meu Pai querido, como estava sobre a vida de Paulo de Tarso, a unção do extraordinário, seja, meu Senhor, sobre a vida daqueles que nessa noite se voltam novamente para o teu caminho. Aceita eles, meu Pai, como filho que retorna a casa, Pai. Como filho pródigo que retorna a casa. Aceita eles, Pai. Mas não faz ele entrar na casa sozinho, que ele entra na casa junto com você, Deus de Israel. Que ele venha ter comunhão contigo como nunca teve, Paizinho querido. Que aqueles que nessa noite, Paizinho, que nos assistem, que estão aqui nesse lugar, que estavam frios, estavam vazios dentro de si, com a sua alma vazia, Pai, que a partir dessa noite, meu Pai, haja uma unção sobre essa vida, meu Pai. Que haja uma alegria neste homem, nessa mulher, de te servir, que ele nunca teve no seu coração. Paulo de Tarso, quando era Saulo, ele era terrível, mas ele tinha um propósito na vida dele. E esse propósito só foi mudado quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aí o propósito de morte se torna um propósito da vida. Eu quero profetizar nessa noite que o propósito da vida está na tua casa, que o propósito da vida está sobre a sua sobre a sua família, que o propósito da vida está sobre o seu ministério, que o propósito da vida brote em seu coração todas as manhãs. Ei, que ele seja o ar que você respire, ei, que ele seja a luz que brilha sobre você, que o propósito da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, esteja palpitando o seu coração e dizendo: é a sua vez, eu te separei, a história vai mudar, a minha igreja não vai parar, pelo contrário, eu levantarei ela extraordinária, eu levantarei ela extraordinária. Levante as suas duas mãos para o céu e aplaude, adorando a Ele. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito, e então vem, como prometeste. Derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue me abraçar, me envolve em quem tu és. Que o Espírito de vida esteja em você, que o Espírito de vida te dê força, que o Espírito de vida
te renove nessa noite e todos os dias da sua vida. Deus mostrou algo para mim aqui, mano. Eu vou encerrar. Que vai ter reuniões de pessoas aqui que vocês vão orar e vão pôr a mão sobre elas, e elas vão cair no chão de unção e vão levantar cheias dos dons espirituais. Vão levantar cheia dos dons espirituais. Esteja você atento ao que Deus vai fazer aqui neste lugar. Esteja você atento ao que o Espírito Santo de Deus impulsionar você para fazer. E se você estiver no meio do louvor e a graça de Deus estiver caindo sobre o lugar, o Espírito Santo do Senhor falar para você: vai lá e ore por ele, vai lá e ore. Se o Espírito Santo do Senhor vai lá e falar para você: ore por ela, ore por ele, vai lá e ore. Porque você é o instrumento de Deus sobre essa terra. E o seu trabalho, o meu trabalho é tornar realidade aquilo que nos foi dado há 2000 anos atrás. Receba esta palavra nessa noite sobre a tua vida, sobre o seu ministério, e nunca mais você vai orar da maneira que você orava, porque hoje tem algo extraordinário sobre você. De Deus vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. o teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. A atmosfera já mudou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Halamaste, Uriaste, oh, glória a Deus. Ei, Deus, aleluia, Urias. Halamas. Hey. Oh, Hamastuki. Halamastuki. 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 Oh! A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Santo Deus. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito Oh, glória a Deus, está aleluia. aqui. Sabe, amados,
Somente os improváveis vão entender e se mover. Haramastuque. Haramastuque. Eu sou um improvável. Haramastuque. Haramastuque. Eu sou um improvável. Vocês são os improváveis. São aqueles que Cristo, Haramastuque, está levantando para uma nova geração. O improvável, Haramastuque. Ei, Haramastuque. Como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida de Pedro, como aconteceu na vida de muitos. Haramastuque. Os improváveis, Haramás. Nós somos os escolhidos do Senhor Jesus. Ei, para povoar o céu, Haramás. Ei, Deus, bem-vindo aos improváveis, bem-vindo aos improváveis de Cristo. Ei, oh glória, só glorifique, só agradeça pela oportunidade de poder estar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ei, Deus, dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus. Bem forte, que não é para nós não, é para o nosso Deus. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Haramastuque. Glórias. Ei, Deus, Haramás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Coloca tua mão no coração, amados. Glória a Deus. Ei, Deus. Obrigado, Jesus, por esse culto abençoado, por essa palavra, Senhor. Recebemos, meu Pai, tenho certeza que cada um recebeu aqui essa noite, Senhor. Oh, Pai, daquilo que o Senhor queria nos entregar, Jesus. Que possamos a cada dia, Pai, esperar de Ti, Senhor. Oh, algo novo de Ti, Jesus. Porque Tu és um Deus do novo, do renovo. Renova nossas forças. Renova o nosso espírito. Caia por terra todo espírito de depressão, de opressão, que não venha mais fazer parte sobre as nossas vidas, Senhor. Somente o Senhor, Pai. Haramás. Somente o Senhor, Pai. E queremos dizer que somos os improváveis mesmo, mas o Senhor veio para nós, para os improváveis, Pai. Obrigado, Jesus, por usar esse vaso. Haramastuque, um improvável também, Senhor. Haramastuque. Haramastuquias. Obrigado, Senhor. Que cada vez mais venha com ousadia, com determinação, Pai, com a Sua palavra, Senhor, que liberta, que cura, que transforma, meu Pai. Glória a Deus, Pai. Só podemos Te agradecer e Te honrar, Pai. Nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado. E tudo aquilo que vamos fazer seja para a Sua graça, da Sua presença, Pai, dos Seus olhares, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão para o Senhor receber. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e o doce amor do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Dê mais uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia.